começando mais um programa FETAG na TV, o programa que traz a realidade do trabalhador rural no estado de Alagoas. Nós queremos começar a edição dessa semana com uma entrevista especial com Nicinha Porto, ela que é assessora da CONTAG sobre a reforma agrária. Fala um pouco para a gente que elementos você vai estar trazendo sobre essa discussão para o pessoal aqui que está participando do encontro da Enfoque Alagoas. Eu pretendo começar conversando com eles sobre o significado para esse grupo do papel da terra. Antes da gente conversar sobre a política de reforma agrária ou sobre o significado da reforma agrária, eu pretendo fazer uma reflexão com eles sobre o que significa a terra. A terra do ponto de vista de um local de vida, de um local de produção, de um local de formação das identidades, da conservação das culturas, a terra como um espaço de produção de alimentos, de proteção da biodiversidade e, por outro lado, a terra que é tratada como uma mercadoria, meramente um espaço de gerar lucro, de produzir monocultura, de não ser cuidada, de se produzir com muito veneno, que pode até trazer rendimentos, riquezas para uma parte muito pequena da sociedade, mas que, no geral, não é um espaço para a produção ou a reprodução da vida no campo. E a partir desta reflexão, a gente então coloca a reforma agrária. Pensando a terra com esse enfoque, a reforma agrária teria ainda algum papel para a sociedade no século XXI? Por que pensar ou lutar pela reforma agrária no momento em que você tem um capitalismo extremamente avançado no campo, uma grande produção no campo, dizem que segura uma balança comercial e etc. Então é nesse aspecto que a gente pretende aprofundar. E neste aprofundamento vamos entender que a reforma agrária, vamos fazer essa reflexão, que a reforma agrária no século XXI, ela então teria um papel que vai além daquele papel clássico que a gente sempre discutiu de destinar terra para quem quer trabalhar a terra. Que sim, ela assegura o direito à terra para quem quer trabalhar a terra, mas ela precisa cumprir uma função para a sociedade e para a humanidade, que caminharia exatamente naquele sentido que a gente pretende refletir no início sobre o que é o significado da terra. Um espaço em que você pode formar os territórios que nós chamamos de territórios sustentáveis, onde se produz alimentos saudáveis para a população, onde se preserva culturas, onde se reproduz a vida e onde possamos construir a partir do campo espaços de bem viver que preserva a biodiversidade e assegura a própria vida da humanidade, da reprodução. Esse é meio desafiador para pouco tempo, é uma coisa muito ampla, mas é um pouco a reflexão que a gente pretende, pelo menos, começar a conversar com a turma aqui da turma estadual da Enfoque. Que outro tipo de ação a CONTAG vem desenvolvendo para fortalecer a reforma agrária? Um trabalho como esse aqui na escola, passar uma tarde conversando sobre reforma agrária, ela é uma das coisas importantes que a gente faz, que é esse diálogo com a nossa base, porque mesmo sendo uma base de trabalhadores e trabalhadoras rurais, nem mesmo essa base muitas vezes está discutindo a questão da reforma agrária, porque ela vem deixando de ser uma pauta prioridade da sociedade, da mídia, dos governos e tal. Então esse é um dos aspectos importantes, é fazer um permanente diálogo com a base, refletindo sobre coisas como essa que eu penso, que eu acabei de dizer, mas ouvindo muito também o que é que ela pensa em relação a isso. Agora, a reforma agrária, ela não é hoje, nem será, uma ação que é uma ação tranquila. Ela é uma ação de disputa, porque você age no sentido de combater uma situação que normalmente se concentra terra, concentra poder, concentra recurso econômico. A propriedade é um valor historicamente, culturalmente muito arraigado. Então, se você trabalha na perspectiva de rediscutir esse processo, e não é simplesmente acabar com a propriedade privada, é que a propriedade no Brasil ela está regulada na Constituição Federal. E a Constituição fala o quê? Você tem o direito de propriedade desde que essa propriedade cumpra uma função social.
mesmo para pressionar, para desapropriar as propriedades que não cumprem a função social, demanda necessariamente um processo de luta e de pressão, porque você vai mexer numa situação que é muito consolidada e muito arraigada. Isso do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do judiciário, do ponto de vista dos governos e também dos proprietários de terra. Então, isso demanda, sim, ações muito organizadas, ações que sejam de pressão. Nesse sentido, a gente tem a CONTAG hoje, na base dela, ela tem mais de 70 mil famílias acampadas ou em acampamentos, em ocupações de terra no Brasil todo. Confira agora a segunda parte da matéria sobre a Escola Nacional de Formação da CONTAG, que completa 10 anos em 2016 e está na 5ª turma no estado de Alagoas. Visando desenvolver um processo contínuo de formação, o curso priorizou a participação da juventude da base, ligada aos sindicatos rurais e aos programas de formação desenvolvidos pela FETAG em Alagoas. Como é que está sendo a participação do pessoal nesse encontro aqui do Enfoque Alagoas? Olha, a participação do pessoal está sendo muito positiva, né? Até esse é o último módulo da turma estadual aqui, onde quinta-feira vai acontecer a formatura dessa turma. E aí essa turma, a participação delas desde o primeiro módulo, então elas vêm passando por um aprendizado, principalmente no que diz respeito à questão da conjuntura que hoje estamos vivenciando. Então essa turma, ela tem se colocado muito atenta na discussão, né? Assim, tem uma receptividade muito boa na questão de acolher as informações. E assim, a gente estava até conversando hoje de manhã, né, que houve o debate de hoje de manhã sobre a questão da agricultura familiar, do assalariado rural e também da organização sindical. Então, a gente fazendo essa discussão e até a gente comentando com elas, né, que elas vão sair daqui sexta-feira, no final do evento, com uma missão muito grande, que é justamente a missão de estar levando o fortalecimento do sindicalismo rural aqui no estado de Alagoas, mediante tudo isso que o país está vivenciando, todas essas dificuldades que hoje a gente está se encontrando, principalmente no que diz respeito ao fortalecimento do campo brasileiro. Então, essa turma, esses alunos, eles vão dar continuidade a esse curso de formação que eles estão tendo aqui, né? Eles vão ser multiplicadores lá na base, vão estar fazendo o fortalecimento, principalmente dentro da direção dos sindicatos, no qual a maioria do que estão participando são dirigentes sindical, então eles levam também essa missão de reunir as direções do sindicato e estar repassando justamente o que o curso veio oferecer e também a capacitação para que eles possam estar atuando, né, na base com mais participação dos trabalhadores, com mais organização do que diz respeito à luta da classe trabalhadora rural. Hilda, de que maneira os temas que são trabalhados nesse curso beneficiam o trabalho da Secretaria de Políticas Agrícolas? Olha, de uma forma que, justamente como esse curso, ele traz também na abordagem do curso o fortalecimento da agricultura familiar, as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, né? Também a questão da reforma agrária, de como a gente vai estar atuando no campo, orientando aos agricultores a acessarem essas políticas e também mostrando para os agricultores que a gente só consegue as coisas também se os agricultores estiverem mais organizados. Então, esse curso, ele tanto ajuda aos sindicatos a implementarem a política de fortalecimento da agricultura familiar no campo, mas também ajuda eles a dialogarem direto com os agricultores e também compreender melhor os anseios do agricultor familiar, principalmente no que diz respeito, né, à comercialização dos agricultores, às suas organizações, no que diz respeito à questão das cooperativas, das associações de produção. E o curso, então, assim,
ajuda os sindicatos e principalmente a questão da Secretaria de Política Agrícola, porque faz esse link diretamente com os temas aqui abordados e também com os trabalhos que os companheiros que estão passando por esse curso, eles vão poder desenvolver lá no sindicato, na associação, na cooperativa, na comunidade, onde eles vão estar trabalhando no dia a dia, dialogando com a base. Essa é uma formação que também fortalece o trabalho da FETAG Alagoas? Sim, essa formação também faz com que a FETAG ela possa estar atuando diretamente com os agentes lá na ponta, né? Tenho a oportunidade de dialogar diretamente com o trabalhador e assim o trabalho da FETAG, não só nas pessoas dos educadores que estão passando aqui, né, mas também dos diretores que também passam também pela essa formação da Enfoque, né, que eles vão estar também ajudando e estando mais preparados para o debate e para a execução das atividades que a FETAG vem desenvolvendo durante todo o seu tempo, principalmente dentro de todas as ações que as secretarias têm executado hoje lá na base. Então, a nossa escola de formação, que trata da educação popular, com os princípios de Paulo Freire, ela é uma escola que vem como um papel protagonizador nesse momento que nós estamos vivendo, para conversar com as pessoas, inclusive também para que as nossas pessoas, especificamente a juventude e as mulheres, consigam estar presentes na política, consigam fazer a disputa da classe trabalhadora, a disputa de um projeto político, um projeto que consiga representar uma sociedade justa, igualitária e soberana. Como é que você está vendo essa etapa do Enfoque em Alagoas? Bom, essa etapa eu estou vendo como muito aprendizado para nós que estamos da base, onde a gente tem um conhecimento, onde podemos levar para a nossa comunidade e para o nosso agricultor. E também uma forma de se trabalhar na base dentro do sindicato. O compromisso que eu levo é de socializar o aprendizado durante do primeiro módulo, o segundo e o terceiro, né? Que é um momento de muito aprendizado, muito conhecimento e muita troca de experiência que a gente tem, porque tem várias pessoas de vários municípios e tem aquele diálogo entre a gente e vários conhecimentos debatidos. E ali você vai adaptando o conhecimento de um sindicato com o do outro e quando chega lá só fortalece mais ainda o nosso trabalho. Mário, o que você está achando dessa etapa da Escola de Formação da CONTAG aqui em Alagoas? Essa etapa, né, o terceiro módulo da Enfoque, mesmo estando no início, a gente está hoje no segundo dia, mas tem sido muito prazeroso. Eu já dei uma lida em toda a matriz pedagógica e está incrível. Eu quero até parabenizar a rede de educadores porque montou cuidadosamente com questões, com assuntos que realmente a gente precisa de mais esclarecimentos e é desafiador também para a gente absorver toda essa carga de conteúdo que vai ser passado. Então a temática que está sendo abordada ela é muito importante para a juventude rural. Sem dúvida, a juventude rural precisa de formação e de informação. E a Enfoque, nesse sentido, tem nos ajudado bastante. Porque se você não conhece, se você não sabe, você não tem como opinar. E mais importante ainda, a gente aprende aqui e repassa na nossa base. A gente multiplica, faz esse trabalho como um multiplicador de ideias, de um jeito de ser, do jeito de ser Enfoque, do jeito de ser escola. E nesse sentido a Enfoque tem sido incrível. A temática de animação, de mobilização tem sido um ponto forte. A Enfoque tem isso muito de envolver as pessoas, fazer com que elas se sintam parte daquilo e todo mundo sentir prazer em estar ali, em estar participando daquele momento. E a Enfoque tem muito isso, de ensinar você a chegar na sua base e tentar fazer da mesma forma, trazer as pessoas, juntar, fazer com que elas se sintam parte daquilo e queiram aprender cada vez mais. O
O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. E a nossa equipe entrevistou o Robério Oliveira, ele que é vice-presidente da FETAG Alagoas e traz mais detalhes sobre a política do Canal do Sertão. Qual a pauta dessa reunião em relação ao Canal do Sertão? Essa reunião que aconteceu, uma reunião extraordinária do território da cidadania do Alto Sertão Alagoano, a pauta para a reunião extraordinária era a validação para o colegiado validar o plano de ação que o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura do Estado, está desenvolvendo com financiamento do FIDA, do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, para o longo do Canal do Sertão, onde já temos água e a agricultura familiar já vem se desenvolvendo com condições próprias lá naquela região. Para quem é a prioridade de atendimento em relação ao uso da água do Canal do Sertão? O uso da água do Canal do Sertão, a prioridade é para a pequena agricultura, a agricultura familiar de subsistência, mas, no momento, nenhum projeto de desenvolvimento para o Canal do Sertão ainda está em curso. Há mais de 2 anos, a Codevasf ficou com essa responsabilidade através do governo federal, com parceria dos Ministérios da Integração e MDA, mas, até o momento, nenhum projeto, nenhum perímetro de desenvolvimento foi executado. Então, agora o Estado, também preocupado, mas que para nós o efeito talvez ainda não seja o efeito que nós achamos que é o efeito principal, consegue uma parceria com o FIDA, como já falei, para que possa trabalhar os agricultores e agricultoras ao longo do canal, que já têm os seus perímetros irrigados com condições próprias. Com isso, essa parceria, o Estado, através de seus técnicos da área de irrigação, da área de solo, estão estudando junto com os técnicos do FIDA para que possa desenvolver um plano de ação para o longo do canal, onde já os agricultores e agricultoras estão desenvolvendo plantios de milho, melancia, coqueiro, pastagem e outras mais, para que possa ter um resultado à altura do que os agricultores desejam. Quinta e sexta-feira foram dia de campo, onde foram ouvir as comunidades, desde Dalmiro Gouveia até o Inhapi, só os municípios do Alto Sertão de Alagoas, para ouvir os agricultores, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão plantando, para que possam ter uma triagem, para assim poder assessorar esses agricultores. Há alguma previsão de começar esse trabalho com os agricultores para usar a água do Alto Sertão? Esse plano tende-se a se concluir até meados de dezembro. É um plano para curto e médio prazo, para que isso possa já acontecer, porque nós já temos ao longo do canal agricultores há mais de ano, quase 2 anos, produzindo palma irrigada, produzindo milho, produzindo pastagem, como já falei, melancia, tudo isso sem um acompanhamento do Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas tem se comprometido, mas não tem cumprido com o que a sociedade sertaneja, com o que a sociedade agrícola alagoana sonha no que deve ser feito no perímetro do Canal do Sertão. Então, a gente espera que, por ser recurso de fora do país, por ser recurso carimbado para a execução rigorosamente do plano,
a gente espera que o Estado possa honrar os compromissos e dar para os agricultores que hoje já estão a mais de 100 quilômetros às margens do Canal do Sertão, uns dias melhores de vida, para que esses agricultores possam produzir, possam ter qualidade de vida, possam produzir não só para o consumo, mas também para a comercialização e ter na sua região uma potencialidade de subsistência com bem-estar social e familiar, porque só assim nós acreditamos, nós da FETAG acreditamos que a agricultura, o homem do campo, só se manterá no campo, só se manterá produzindo para as cidades se alimentarem quando o Estado, de fato e de direito, cumprir os seus compromissos, que é de dar assistência técnica com responsabilidade, assistência técnica efetiva nas culturas que nós temos a produzir na nossa região, principalmente no Canal do Sertão, que é uma obra tão sonhada pelos agricultores. E no quadro Memória desta semana, nós conversamos com Rita Paula Ferreira, ela que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piaçabuçu. Rita, fala um pouco para nós como foi que começou o sindicato e por que motivo começou esse movimento rural no município de Piaçabuçu. O sindicato, de Piaçabuçu, ele foi fundado no dia 14 de setembro de 1969, pelo seu Brasileiro e seu João Batista, que naquela época viram a necessidade, de organizar os trabalhadores rurais que trabalhavam no corte do arroz. Então foi fundado naquela época mediante isso, para a questão da reivindicações dos direitos dos trabalhadores naquele momento. De lá para cá, o sindicato foi atuante, mas com a questão, da cultura do arroz que quase não existe mais dentro do município devido à água do São Francisco, está com excesso de salinização, certo? Na questão da vazão do São Francisco, que está bem pouca, então Piaçabuçu, teoricamente, a gente não tem mais o plantio do arroz, Então, naquela época foi fundada com esse intuito. Hoje, Piaçabuçu, o sindicato de Piaçabuçu, ele ainda é atuante, mas em outra área, são pequenos agricultores que ainda existem dentro do município. O sindicato ele chegou a ter 3.500 sócios naquela época. Então, para aquela época eram muitos sócios, era uma grande necessidade que tinha, da organização. E a gente chegou a ter 3.500 sócios. Hoje a gente não está com esse número maior, até porque existe a cultura do coco e a cultura do arroz. Quem trabalhava na cultura do arroz não trabalhava na cultura do coco. Então, quando acabou, as ilhas que cultivavam arroz, muitas das pessoas foram embora para São Paulo, Rio de Janeiro, procurar melhorias de vida, E o que ficou, sobrou aqueles que são tiradores de coco, que também hoje, infelizmente, o município não está muito bem com a questão do coco, mas que está se renovando, a cultura do coco também está sendo renovada dentro do município. O seu João Batista, ele contou, ele contava para a gente que eles tinham que fazer reuniões, certo, meio que escondidos, que os senhores, de lá do município, eles não queriam, que os agricultores se organizassem, os trabalhadores se organizassem, e aí eles denunciavam, para a polícia e tal. Ele também relatou que chegou a ser preso desde o início, que a FETAG sempre vem ajudando ao sindicato, certo? Na questão da fundação, tá lá nas atas, que a federação também já deu uma grande contrapartida, para ajudar, para fundar o sindicato de Piaçabuçu, que era sindicato de Piaçabuçu e Feliz Deserto. Hoje é só Piaçabuçu. Mas a FETAG deu e está dando continuidade, a essa parceria, a essa ajuda, sempre capacitando os diretores nas lutas, nos direitos dos trabalhadores, para que os dirigentes eles sejam bem atuantes, na conquista e para reivindicar os direitos dos trabalhadores. O direito do trabalhador ter a sua carteira assinada, certo? Foi um dos direitos. O direito da previdência também, de ter a sua aposentadoria, também foi um direito, assegurado. A mulher, o salário maternidade, a questão também do auxílio-doença,
A mulher também ter o direito dos seus 55 anos, né, ter a sua aposentadoria, que antigamente não era, e também o direito de uma aposentadoria completa, porque antes era só metade do salário, né, que ela não tinha o direito de ter o mesmo pagamento que o homem, né? Então, isso tudo foram direitos conquistados pelo movimento sindical. E no quadro Agenda da Semana, nós trazemos mais informações sobre o evento que vai acontecer no Centro de Convenções. Confira! Que evento é esse que vai acontecer no Centro de Convenções no dia 8? No dia 8, estaremos realizando o evento final do projeto Jovem Cidadão Fase 2. Né? É um projeto que nós temos com a Petrobras e ao longo desses 4 anos, né, nós realizamos em março de 2013 um primeiro evento e agora a gente está concluindo. Né? Uma vez que em março de 2013 foi encerrada a primeira fase, nós renovamos o projeto e agora a gente está concluindo a fase final. Né? Agora não há mais possibilidade de renovação, então a gente vai estar concluindo. Estaremos trazendo na ocasião cerca de 600 jovens, né? Então esse evento vai ser no Centro de Convenções, na quinta-feira da semana que vem, dia 8, às 9h30. Então estarão participando jovens de vários sindicatos, né? Educandos, educadores, além de outras instituições, como Secretaria da Agricultura, Emater, Conab. Então a gente vai estar culminando o projeto com esse evento final. Fala um pouco para nós o que é esse projeto. Bom, o projeto Jovem Cidadão, ele foi criado com o intuito de garantir mais renda e melhoria de vida para os jovens rurais. Nesse projeto apresentamos várias políticas públicas, porque há uma grande dificuldade. O jovem conhece a política, mas infelizmente na prática ele tem dificuldade de acessá-las. Então o intuito do projeto foi esse. Então nesse projeto a gente repassou várias políticas, entre elas PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PRONAF, o Programa Nacional de Crédito Fundiário e o Programa Nacional de Habitação Rural. Então, fruto dessas políticas, muitos jovens ingressaram algumas delas, né, se organizaram em associações, adquiriram áreas para trabalhar de terra e acessaram também a habitação rural, que a gente sabe que nosso estado é uma carência muito grande. E o programa FETAG na TV dessa semana fica por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar o site www.tvcommaceo.tv.br. Também estamos no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV. Tem também o nosso Facebook, FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.